Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é MVA ou também o que é IVA. Vou explicar para vocês nesse vídeo agora, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Giovanni Coelho, sou especialista em Price na Syntax e a gente ajuda empresas a formar preço de venda e entender um pouco mais como é que funciona essa tributação do Brasil, tá? Então muita gente me pergunta, Giovanni, o que é MVA? Então vamos explicar aqui agora o significado do nome. Significa margem. Olha, margem de valor, um pouco embaixo para ficar mais claro, agregado. Agregado, tá? E o IVA, Giovanni, o que significa IVA? Na verdade é o que? Índice de valor agregado, tá bom? Então, mesma coisa ali, tá? Então, MVA e IVA, primeira coisa, é a mesma coisa, tá? Só fala, tem estados que falam IVA, tem estados que falam MVA, mas no fim o resultado é o mesmo. O IVA ou o MVA é um percentual, tá? Um percentual. Ele é sempre definido em percentual. Como assim, Giovanni, é definido em percentual? É exatamente. Como é que funciona a ideia da margem de valor agregado? É o seguinte, o Estado sabe que o produto ele sai da indústria, muitas vezes passa pelo distribuidor, depois pela loja, até ele chegar no consumidor final, tá? Então, os produtos geralmente têm essa trajetória, ó. Vai daqui e chega aqui no final, certo? Qual que é o sentido de MVA? E aí o Estado, o que ele precisa fazer? Ele precisa cobrar um imposto, tá? Ele precisa cobrar um imposto nessa operação. Depois o governo precisa cobrar um imposto também nesta operação. E o governo precisa cobrar um imposto nesta operação. Você está vendo que o governo tem que fiscalizar muita gente, certo? Aí o governo teve uma ideia. Ele falou o seguinte, o preço sai daqui por quanto? Sai daqui por R$100, tá? Sai daqui por R$100, ele vai passando aqui, vai passando aqui, vai passando aqui. Na hora que chega naquele cara final lá, ó, tá chegando por 150. Entendeu a diferença? O produto saiu daqui e foi chegar lá no cara final, no consumidor final, por 150. Então o governo ele faz essa análise, ele começa a comparar o início da cadeia com o preço final da cadeia, tá? Não é de forma simples assim, um produto somente, não. Ele tem que pegar um mix de produto dentro de cada categoria. Então, se ele for pegar dermocosmético, ele vai analisar o dermocosmético daqui até aqui, qual que é a variação dele do começo ao fim da cadeia, tá? Então, nesse caso aqui, ele viu que ó, o produto varia de R$100 para R$50. Deu uma variação aqui de lá para daqui do começo até o fim da cadeia de 50%, certo? Então, esta variação do começo ao fim da cadeia que é o MVA. Ou seja, o que ele faz? O governo pensa como? Olha, Giovanni, eu pego esse preço de 100, esse aqui é o preço do produto, eu adiciono o MVA de 50%, eu consigo então fazer uma base de cálculo de 150. O que é essa base de cálculo aqui de 150? Nada mais é que o preço projetado lá no final. E aí o que o governo faz? Ele calcula o imposto sobre essa base de cálculo, abate algum tributo que já foi pago anteriormente, de ICMS, e pronto. Este valor aqui que vai ser o resultado, que vai ser a substituição tributária. Como o foco aqui não é explicar a substituição tributária, não dá para entrar nesse detalhe agora, a ideia é primeiro desmistificar. IVA e MVA é a mesma coisa. E o MVA, o que ele é? Ele é uma variável definida pelo governo de cada estado, tá? Que significa nada mais nada menos que a diferença que o governo mediu do começo até o fim da cadeia. E essa diferença que é o MVA, você pega, coloca sobre o preço e você acha a base de cálculo da substituição tributária. Então o MVA serve para isso, serve para você calcular um preço futuro, um preço que vai acontecer lá na ponta, uma base de cálculo baseada no estudo do governo. E é interessante você entender que, por exemplo, se você está em São Paulo, o estado de São Paulo tem o MVA, que ele fez a análise dele aqui.
Giovanni, eu for para Santa Catarina, o mesmo produto tem o mesmo MVA? Muito possivelmente não. Lá o governo fez outro estudo e tem outro MVA diferente. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tem MVAs diferentes. Então a gente tem que consultar o MVA por estado, tá bom? Então o MVA, IVA é a mesma coisa e é utilizado para calcular a substituição tributária, é uma variável do cálculo da substituição tributária. Então eu espero ter ajudado você nesse pequeno detalhe agora e nos vemos nos próximos vídeos com muito mais conteúdo. Gostou? Compartilha aí com o pessoal aí do mercado farma, das indústrias farmacêuticas, para chegar esse conteúdo para mais gente aí. Um abraço!